E aí pessoal, tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo para vocês sobre trigonometria. Hoje, nesse decorrer desse vídeo, né, eu falarei como prometido, né? Eu vou fazer uma sequência de vídeos agora em relação a algumas principais relações trigonométricas, né? E as suas relações com a engenharia. Você sabia que a eficiência de alguns equipamentos que a gente pega lá na etiqueta geladeira, eletrodomésticos, ela tem uma relação estritamente direta com a trigonometria? Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar não só as relações trigonométricas, resolver alguns exercícios, mas também vou mostrar um estudo de caso real, onde que a gente pega um equipamento, vai analisar a sua eficiência através da trigonometria. Espero que gostem, fique com Deus e até mais. E aí pessoal, tudo bem? Como eu havia falado na introdução do vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre relações trigonométricas e algumas aplicações que existem no nosso cotidiano. Vamos definir, antes de começar propriamente as definições do seno e cosseno. Talvez algum de vocês estejam vendo isso pela primeira vez, alguns de vocês estão aprendendo essa matéria ainda, algumas definições de triângulos. Então vamos começar bem do início, as definições básicas de um triângulo. Bom, nesse caso a gente vai prolongar ainda para outros vídeos, né, sobre outros triângulos, né, triângulos isósceles e tal. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar de triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, basicamente, ele é formado por um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. O que são dois ângulos agudos? São ângulos que são menores que 90 graus. Bom, todos os exercícios que a gente vai tratar hoje serão em relação a triângulos retângulos. Em próximas aulas a gente vai trabalhar com outros triângulos, tá? Uma definição bem legal, que isso se aplica a todos os triângulos, é que a somatória de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá bom? Em um triângulo retângulo, nós, como comum chamarmos, né, que cada lado de um triângulo tem um nome próprio, né? Então, para essas definições de nomes que a gente coloca no triângulo, são justamente para facilitar o nosso cálculo, para a gente poder identificar o que é cada coisa dentro do triângulo, para a gente conseguir aplicar de forma coesa e concisa as fórmulas, né, do seno, do cosseno, da tangente. Então a gente se apropria dessas definições justamente para fazer aplicações dessas fórmulas, né? É bem que também essas definições elas são bem antigas, né? Isso datado antes de Cristo, já se chamavam de hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. De acordo com a história, dizem que isso é basicamente, né, quando Pitágoras, né, estava desenvolvendo as fórmulas dele, basicamente isso são partes constituindo de um instrumento musical, semelhante a uma harpa, né? E os nomes desse triângulo vêm desse instrumento musical. Não só a questão dos nomes, mas todas as relações também que Pitágoras foi descobrindo ao longo dos anos, foi baseado nesse instrumento, né? Então, o que podemos definir, né? A primeira coisa que nós podemos definir é que o lado que é oposto ao lado de 90 graus, a gente comumente chamamos ele de hipotenusa. Quando nós vamos avaliar um cateto, né, seja ele um ângulo, seja ele esse ou esse, geralmente esses dois lados que sobraram a gente chama eles de catetos, certo?
e cateto. Porém, ele vai ser oposto ou adjacente dependendo do ângulo que nós vamos avaliar. O que significa isso? Vamos supor que eu esteja avaliando este ângulo, tudo bem? Em relação a este ângulo x, esse cateto ele seria o adjacente. O que significa o cateto adjacente? É o cateto que faz o braço do ângulo, sem ser a hipotenusa. Então, é o cateto que faz o braço do ângulo. O cateto que está à frente, ou seja, oposto, é o cateto que chamamos, logicamente, de cateto oposto. Isso em relação a esse ângulo. Se formos avaliar esse ângulo, y, por exemplo, este ângulo passa a ser o adjacente e esse passa a ser o cateto oposto. É sempre o oposto, é o que está à frente do ângulo. Tudo bem? Então, dado essas definições dos ângulos, podemos definir que é o seguinte. A primeira relação trigonométrica que nós vamos trabalhar, isso posteriormente a gente vai trabalhar com o círculo trigonométrico, e a gente vai aprofundar mais nesses conceitos. Mas por hora, vamos definir que o seno de um ângulo x será dado pelo cateto oposto que seria este, sobre a hipotenusa. Tudo bem? Então, o seno de um ângulo qualquer, ou um seno dentro de um triângulo retângulo, ele é definido pelo cateto oposto a esse ângulo que eu estou avaliando, dividido pela hipotenusa. Tá bom? A mesma coisa, se formos pensar no cosseno, que é uma outra definição do triângulo, todas as mesmas identidades que avaliamos para a hipotenusa para o seno vai ser aplicados para o cosseno também. A diferença é que o cosseno de x, por exemplo, vamos definir esse como ângulo x, será dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, essas duas definições, nós já conseguimos fazer uma série de identificações em triângulo, conseguimos resolver uma série de exercícios só nessas duas definições. Uma outra coisa também que eu quero definir, já que nós falamos sobre o Pitágoras, né? Pitágoras, ele também escreveu uma famosa fórmula, talvez você já tenha estudado, que para calcular a hipotenusa ao quadrado é dado pela somatória dos catetos ao quadrado, cateto adjacente e cateto oposto. Se nós quisermos só extrair o valor da hipotenusa, nós extraímos a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Tá bom? Então essa é a lei, ou fórmula, né, de Pitágoras. Então, a partir dessas definições básicas, nós já conseguimos entender basicamente aí as suas propriedades mínimas, né? Que seria o seno, o cosseno, o que é cada item dentro de um ângulo, de um cateto, de um triângulo retângulo. Partindo disso, eu acredito também que o ensino ele é um pouco de prática, né? Então, para consequentemente a gente poder aplicar esses conceitos aprendidos, vamos resolver alguns exercícios só para poder fixar o conceito de seno, de cosseno, da fórmula de Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos calcular
nesse momento é o cateto, esse exercício que aparece na tela para vocês. Na tela aliás, na folha, né? O que esse exercício ele fala pra gente? Os catetos de um triângulo qualquer medem, aliás, de um triângulo retângulo, medem 5 centímetros e 12 centímetros. Calcule o valor do seno de cada ângulo desse. Então, se formos pensar, lembra ali da fórmula que eu acabei de mostrar para vocês? Como é que é um triângulo retângulo? Ele é constituído de um ângulo reto, que seria este, e de dois ângulos agudos, menores do que 90 graus. Então, vamos chamar esse ângulo de Y e esse de X. Ele fala para a gente que um dos catetos mede 5 centímetros e o outro mede 12 centímetros. E ele quer saber exatamente quais são os ângulos desse triângulo. Tá bom? Primeiramente, podemos, para tanto a fórmula do seno como do cosseno, é necessário que nós achamos a hipotenusa, né? Como a hipotenusa ela é uma incógnita desse exercício, primeiramente, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a hipotenusa. Então, a hipotenusa, pela formulinha que nós acabamos de aprender, vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora, observem. 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado é 144. Galerinha, 5 ao quadrado, só para tirarem a dúvida de vocês, 12 ao quadrado, nada mais é do que 5 vezes 5 e 12 vezes 12, tá bom? Então, para extrair a raiz desse cara, vai ser a raiz quadrada de 25 mais 144. A somatória de 25 mais 144 é 169. Bem, se formos pensar aqui que a raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, para que eu consiga chegar ao 169, isso é uma dica para vocês também, tá? Toda vez que vocês forem calcular esse exercício ou outros exercícios que é necessário levar ao quadrado e eu ter que fazer várias continhas de tabuada, o que eu sugiro para vocês? Nesse caso, a gente já não calculou 12 ao quadrado? 12 ao quadrado não é 144? Bom, 144 ele é muito próximo ao valor que nós estamos, né? Se eu pegar um número à frente, se eu pegar 13, 13 ao quadrado é justamente 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, a hipotenusa, ela mede 13 centímetros. Tudo bem? Bem, se a hipotenusa desse triângulo mede 13 centímetros, a partir disso nós já conseguimos calcular o seno dos dois ângulos, que é o que o exercício solicita. Então, o seno de x vai ser dado pelo, como a gente aprendeu, né? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seria 5 sobre 13. E o outro ângulo vai ser seno de y. O cateto oposto agora passa a ser o 12 sobre 13. Tudo bem? Então, o seno desses dois ângulos seria, o seno de x seria 5,13 e o seno de y seria 12 sobre 13. Beleza? Vamos fazer mais um exercício para fixação? Olha, ele pede lá que a gente determine o ângulo assinalado de cada caso. Então, o ângulo assinalado, por exemplo, na alternativa A, é este ângulo. Vamos chamar esse ângulo de x. Tá bom? A incógnita, vocês podem utilizar o x, y, a que ficar mais confortável para vocês. Para mim, x, y é mais natural. Eu posso chamar de θ também, né? Outras literaturas chamam de θ, de
por exemplo, de alfa, né? Então vai depender aí do gosto do freguês, digamos assim. Bem, o exercício, a alternativa A, se observarmos, ele já dá para nós a hipotenusa, certo? Que é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, e o cateto oposto ao ângulo. Então, basta simplesmente aplicarmos a fórmula. Então, como é que ficaria essa formulinha? É o cateto oposto dividido por 7, que é a hipotenusa. Tudo bem? Olhou o quadradinho, identificou os lados do triângulo, né? E a gente já consegue resolver o exercício diretamente. Esse exercício, o B, é necessário que, assim como o exercício anterior, a gente encontre a hipotenusa, né? Que a hipotenusa ainda é uma incógnita desconhecida. Então, a hipotenusa é o lado que está oposto a de 90 graus. O ângulo, este que a gente vai descobrir, a gente pode chamar esse de y, por exemplo, né? E os catetos já são conhecidos. Então, para calcular a hipotenusa, aplicando novamente a fórmula de Pitágoras, é a somatória dos catetos ao quadrado e extraio a raiz desse cara. Então, vai ser 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a hipotenusa vai ser dada pela raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 25, 4 ao quadrado, 16. 25 mais 16 será 41. 41, a raiz quadrada de 41 não é exata. Para esses casos, geralmente ensino médio, né, a gente, principalmente assim, em alguns cursos de exata, como matemática, geralmente eles trabalham com o número exato, né, raiz quadrada de 81 e tal. No caso da engenharia, por exemplo, em alguns casos a gente consegue até aproximar esses valores, porque para engenharia a gente precisa de um número que seja aproximado para resolver alguns exercícios, né? Principalmente quando a gente vai calcular alguns componentes eletrônicos, então a gente consegue, mais para frente a gente vai verificar essa questão, né? A gente precisa de um valor aproximado justamente para dimensionar os componentes eletrônicos. Então, por exemplo, imagina que um dispositivo eletrônico, a gente precisa de um valor que seja aproximado ao valor que é fabricado, entendeu? Então, para isso, a gente aproxima os valores do projeto aos valores reais, entendeu? Essa é a diferença do engenheiro, por exemplo, que a gente faz essas aproximações justamente para poder conseguir dimensionar isso para o mundo real. No mundo abstrato, ou seja, na matemática, a matemática pura principalmente, é mais elegante uma resolução que seja dada pelos números exatos, né? Raiz quadrada de 81, tá bom? Então, para calcular aqui o seno desse triângulo, como é que nós vamos fazer? Seno de x será dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Bem, como nas matérias de matemática, provavelmente vocês vão aprender que quando a gente tem uma raiz quadrada no denominador de uma fração, nós temos que multiplicar pelo conjugado, por ele mesmo, para que essa raiz ela saia do denominador. Ou seja, eu vou multiplicar, aliás, pelo conjugado não, multiplicar por uma raiz quadrada de 41 para que essa raiz ela saia do denominador, né? Não vou falar de conjugados, coisas que não cabem ainda nessa apropriação ainda, mas mais para frente nós vamos ver essas questões em matemática, tudo bem? Dividido. Então, para não mudar o valor da igualdade, dividimos raiz quadrada de 41 sobre raiz quadrada de 41. Por que raiz quadrada de 41 dividido por raiz quadrada de 41? Porque isso é 1. 1 na multiplicação é um elemento neutro. Mas isso aqui é um artifício matemático para que eu consiga fazer essa operação algébrica de eliminar a raiz quadrada do denominador. Então, isso basicamente seria 5 raiz de 41 dividido
Raiz quadrada de 41 vezes raiz quadrada de 41 é a mesma coisa que eu elevar o número ao quadrado e depois extrair a raiz, que é o próprio 41. Tá bom? Então, o seno do ângulo x é 5 raiz quadrada de 41 sobre 41. Qualquer dúvida ou sugestão, só deixar no like aqui, beleza? Falou, valeu!